Primeiramente, um bom dia a todos. Conforme o Gronal falou, meu nome é Marcos Tavares, sou diretor de educação da ACE, e esse ano eu tive essa difícil missão de avaliar os 15 artigos que recebemos no nosso Call for Papers que divulgamos na rede para membros e não membros, tá? Posso garantir que não foi uma escolha fácil. Cada artigo foi muito bem elaborado, com temas super relevantes, desde o uso de ferramentas de suporte de decisão, modelagens, cronograma no mundo BIM, planejamento líquido. Bom, foram diversos e todos os autores estão de parabéns, tá? Gostaria de agradecer também o apoio do Ítalo, né, que conseguiu fazer essa ponte com os professores da PUC Minas, que ajudaram também na avaliação desses artigos. O último recado que eu queria dar é que o ano que vem nós vamos fazer um webinar e nós vamos escolher os 6 primeiros artigos, né, para também estar apresentando para vocês o material e esse paper que eles enviaram para a gente. Tá? Agora eu convido a Maria Luísa para apresentar o seu artigo. Maria Luísa desenvolveu o artigo que é as dificuldades do uso de contratação integrada em obras de rodovia, um estudo de caso. Aí eu passo a bola para você agora, Maria Luísa. Vamos ver se eu consigo ligar aqui. Peraí. Apareceu a tela? Apareceu. Tá. Ela tá inteira? Não, tá só no... Tá. Agora foi, né? Apresentação. Agora foi. Tá. Oi, pessoal. O meu artigo... o nome do artigo é As dificuldades do uso de contratação integrada em obras de rodovias, estudo de casos. Eu sou Maria Luísa Soares Fernandes e o artigo foi feito por mim e pela minha orientadora, que é a Cristina do Nascimento Muti. Eu faço um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação de Engenharia de Transportes e Gestão Territorial. Então, eu vou começar a apresentação. O governo federal editou a lei número 12462 em 5 de agosto de 2011, que ele criou o regime diferenciado de contratações públicas. De início, o RDC era apenas para as Olimpíadas, para os Jogos Paralímpicos, para a Copa das Confederações da FIFA e a Copa do Mundo. Só que, conforme o tempo foi passando, esse rol de uso foi ampliado. Logo depois veio para obras do PAC, para obras do SUS, e foi cada vez vindo mais coisas. Até que chegou esse ano, e com a pandemia do coronavírus, o governo lançou uma medida provisória que ele deixou que o RDC fosse usado para qualquer tipo de obra, sem ter mais essa limitação. E daí essa contratação integrada dentro do RDC, ela é apontada como uma versão brasileira do termo adotado na literatura, que é o Design Build, que é o projeto de construção. E esse método de entrega, ele é um pouco diferente do Design Bid Build, que é o projeto, licitação e construção. O Design Bid Build é o que geralmente é feito no Brasil, nas licitações de obras públicas, que é o regido pela Lei 866 de 93. E daí, o que é o Design Build? O Design Build é quando você contrata o empreendimento como um todo. Você contrata tanto o projeto como a execução num único contrato. Então, você só tem um contratante. E há vários estudos sobre isso no exterior. Inclusive, tem um estudo do Shrestha et al. Em 2012, que eles fizeram uma comparação de desempenho de grandes projetos de rodovia, que eram de mais de 150 milhões de dólares, tanto as feitas pelo Design Bid Build, como as feitas pelo Design Build, e eles concluíram que a velocidade de construção e de entrega do projeto por milha dos projetos Design Build eram significativamente mais rápidos que os projetos Design Bid Build. Bom, aqui é um estudo nacional que foi feito pela Albuquerque. O que foi esse estudo que ela fez? Ela entrevistou 19 pessoas, entre engenheiros de órgãos públicos, fiscais de órgãos públicos, engenheiros de construtoras, engenheiros de empresas supervisoras, engenheiros projetistas, sobre a opinião deles de quais pontos que eles achavam que seriam negativos na adoção do Design Build no Brasil. Um dos pontos que eles apontaram seria que a construtora se beneficiaria, porque como ela tem controle tanto do projeto como da construção,
ela poderia botar soluções que seria barato para ela, mas não necessariamente seriam boas para a administração, entende? E outro ponto seria em relação, seria tipo de menor custo de execução, no caso. Que a consultora não visaria o interesse social e econômico, e sim o interesse próprio. Outro ponto que eles apontaram seria que ensejaria subcontratação ou extinção, fusão e reestruturação de empresa. Que, no caso, tem um estudo do Chang et al. Em 2010, que ele fala que as empresas projetistas não têm expertise em construção e as empresas construtoras não têm expertise em projetos. Então, como é um único contrato e a empresa teria que fazer tanto projeto e execução, eles acreditam que ou haveria subcontratação ou acabaria tendo fusão de empresas para poder fazer as duas coisas. Outro ponto que eles apontaram seria relativo à falta de estrutura e qualificação por parte do órgão para exercer o devido controle. Porque, como já começa que na contratação integrada vem pelo anteprojeto, que vocês vão ver depois da questão do anteprojeto, mas como a empresa vai entregar os projetos básicos, executivos, para depois construir, teria que ter capacitação dos servidores dentro dos órgãos que estão analisando os projetos, para eles poderem ver se as disciplinas que a empresa entregou estão de acordo tanto com o termo de referência, como de acordo com o que eles queriam que estava no anteprojeto, né? Outro ponto que eles apontaram seria relativo que não seria a solução para os problemas originados pelos atrasos, porque vocês vão ver depois, quando eu entrar no estudo de casos, muitos dos problemas é relativo à desapropriação, licenciamento ambiental, até na questão de ter a previsão orçamentária, ou seja, é tudo uma questão de planejamento. Não seria um problema de qual regime de execução utilizar na licitação. Outro ponto que eles apontaram seria relativo à postura correta, comprometimento tanto da contratada como da contratante, teria problemas com os fiscalizadores e problemas da identificação de erros. Aqui é só uma síntese do que foi do estudo da Albuquerque, que, como vocês podem ver, todos os entrevistados, 19 acreditavam que a construtora se beneficiaria. E aqui é só um pequeno quadro que eu tirei do livro da Altonian, que seria algumas inovações do RDC, não tem todas porque eu não tinha espaço nem tempo, né? E como vocês podem ver, uma das inovações do RDC foi a inclusão de técnica, medição de menor preço, maior desconto, técnica e preço, maior oferta de preço, maior retorno econômico, de regime de execução foi o acréscimo da contratação integrada, e o modo de disputa que teve aberto e fechado é parecido com o que tem no pregão, que no modo de disputa aberto eles iam escolher o orçamento mais, a licitante que deu o orçamento mais vantajoso, mas também seria permitido fazer lances. A forma de realização seria preferencialmente sob forma eletrônica ou presencial, e outra inovação que teve que no RDC o orçamento pode ser sigiloso, o que é bem diferente da Lei 8666 de 93, que você é obrigado a ter um orçamento estimado pela administração para poder licitar. Aqui é a metodologia que a gente usou no artigo. Inicialmente, a gente fez uma revisão bibliográfica dos estudos que havia sobre Design Build e Design Bid Build. A partir disso, a gente fez uma coleta de dados que a gente utilizou os relatórios de fiscalização do Tribunal de Contas da União, principalmente nas obras do âmbito do Fiscobras, escolhendo aquelas que eram regime diferenciado de contratação com o regime de execução de contratação integrada. Além disso, a gente também olhou as informações que já tinham no site do DENIT e também no Diário Oficial da União. A partir disso, a gente escolheu 3 estudos de casos para poder fazer a indicação de achados e, com isso, fazer a compilação de frequências e ver se o que aconteceu nessas 3 obras batia com a preocupação que havia nos entrevistados da dissertação lá da Albuquerque sobre quais seriam os pontos negativos do Design Build ser adotado no Brasil. Aqui é o primeiro estudo de caso, que é a adequação do trecho rodoviário na BR-116 na Bahia, que, como vocês podem ver, foi um regime diferenciado de contratação integrada, menor preço, modo de disputa fechado, orçamento sigiloso. E aí a assinatura do contrato, como vocês podem ver, foi em 2014, o prazo era para ser em 2018, e o prazo atual já está em 2021.
E, no caso, era para a contratação de empresas para elaboração dos projetos básicos, executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais na rodovia BR-116 da Bahia. E esse edital que norteou a contratação das obras do lote 5 da BR-116 da Bahia. Bom, os achados que teve é que o anteprojeto de engenharia era deficiente e foi utilizada uma metodologia inadequada para estimar o custo de referência da administração. Assim, eu não tinha mencionado antes, mas um dos pontos da contratação integrada é que o orçamento que a administração pode fazer é um orçamento paramétrico. E, nesse caso aí, o orçamento paramétrico utilizou uma obra bem distinta para poder fazer o orçamento então, da obra analisada, né? Outro ponto que teve era a diferença entre as características técnicas e operacionais adotadas pelo projeto executivo de geometria e as especificações constantes no edital do RDC. Se eu não me engano, tinha no contrato, no edital do RDC, falava que permitia no máximo rampas de 3%, e a contratada fez rampas muito maiores. Então, ela desrespeitou vários itens que estavam constantes no edital de licitação. Outro ponto é que o projeto executivo de pavimentação apresentou solução diferente da indicada no RDC. Por exemplo, no edital do RDC previa que fosse feito base e subbase com materiais pétreos, e a empresa contratada apresentou um projeto básico com solo melhorado. E vocês devem saber, no ciclo, por exemplo, subbase e base de material pétreo é muito mais caro que a de solo estabilizado. E eles fizeram essa mudança sem ter justificativa técnica alguma para isso. Opa, desculpa. Outro ponto que foi feito é que houve modificação no projeto executivo de obras complementares de concepção de passarelas, que era no edital de licitação, previa passarelas com comprimento e quantidade, e no projeto básico a empresa vencedora simplesmente mudou, tirou algumas passarelas, mudou o comprimento de outras, e também fez substituição de, por exemplo, havia barreira rígida sendo prevista tanto no orçamento como no termo de referência, e a empresa pegou a barreira rígida e trocou por defensa metálica sem ter nenhuma justificativa técnica plausível. Outro ponto é que o projeto executivo deficiente pela ausência de planilha orçamentária, eles entregaram o projeto executivo sem entregar junto a planilha orçamentária com os custos unitários referenciados, o que acaba dificultando para a administração fazer uma análise tanto da execuibilidade do cronograma físico-financeiro, como também da própria aceitabilidade dos preços que eles utilizaram no projeto básico. E, por fim, outro problema que teve foi a disponibilidade financeira orçamentária insuficiente para a execução da obra do ano, o que retrata um problema de planejamento da administração. Atualmente, essa obra teve um pedido de rescisão da empresa, e a empresa pediu a rescisão dizendo que o DENIT não havia dado procedimento de como a empresa deveria lidar com os pedidos do Tribunal de Contas da União, relativo ao que eu falei de rampas, dessas diferenças que teve para poder corrigir. O segundo estudo de caso é a duplicação da BR-230 no município de Campina Grande, na Paraíba. Também é a mesma coisa, é uma obra de RDC, o tipo de licitação foi menor preço ou maior desconto, o modo de disputa foi aberto, o orçamento sigiloso, a assinatura do contrato foi em 28 de 2 de 2017, e o prazo da obra inicial é para ser até 27 de 2 de 2021, e ainda está no prazo. E a descrição dessa obra, que foi a contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básicos e executivo e execução de adequação de capacidade de segurança com duplicação, implantação de contorno, restauração da pista existente e obras de arte especiais da rodovia BR-230 da Paraíba. Bom, a licitação ela ocorreu sem exigência de licença ambiental prévia. Então, quando começou a obra, já teve um atraso porque a empresa tinha que, antes de fazer os projetos, ela tinha que aprovar a LAP. Outro ponto que teve nessa situação é que foi pago o canteiro de obra, só que esse canteiro de obra foi feito em duplicidade, porque esse canteiro de obra já tinha sido pago em contrato de outra obra. Então, foi pago em duplicidade. Outro ponto, parecido com o anterior, é que não foi requisitado ou contratado no projeto básico a entrega de composição dos custos unitários dos serviços que não estão inclusos no ciclo. O TCU também falou que nessa obra havia uma ausência de RT do anteprojeto,
que o DENIT, na época, se defendeu dizendo que havia a assinatura, sim, do anteprojeto e mostrou a RT do contrato da supervisora. Só que, segundo o TCU, só a RT do contrato da supervisora não é suficiente para termos de responsabilização. Teria que ter uma RT específica para esse anteprojeto também, porque, apesar de não ser projeto básico, necessita RT. E outro ponto é que o TCU indicou que teve uma ausência de análise técnica do anteprojeto pelo DENIT, tendo apenas nota técnica com justificativa do orçamento de referência. E nesse caso, dessa obra específica, também foi considerado que o anteprojeto era deficiente. Um dos pontos da questão do anteprojeto deficiente é que no orçamento estava previsto que fosse usado brita comercial, só que o próprio DENIT tem uma instrução de referência que eles dizem que antes de se usar a brita comercial, tem que ter uma aceitação de pedreiras comerciais, e se não tiver pedreira disponível a se explorar, tem que provar que essa brita comercial tem um custo, que essa pedreira tem um custo final maior que as comerciais existentes. Então, essa escolha não foi justificada no anteprojeto. Outro ponto da questão do anteprojeto deficiente é que, no valor global da contratação, utilizou-se 12,5 centímetros de CBUQ, inclusive nos acostamentos, só que esse valor de 12,5 centímetros de CBUQ, ele não estava explícito nem no anteprojeto e nem no termo de referência. Então, ficava uma questão meio nebulosa para licitação, para as empresas que fossem assumir essa obra. Também teve problema, né, de quantitativo até do próprio cálculo do N, que é o N que vai ditar a espessura, porque eles dizem que foi utilizada uma taxa de crescimento anual de tráfego superior ao constante no próprio Manual de Estudos Rodoviários do DENIT. E também, na questão da parametrização da obra de forma indevida, é que para poder entregar, para fazer a licitação utilizando o anteprojeto, fazer o orçamento, a administração utilizou uma parametrização, usou o viaduto deixa eu só ver aqui, acho que era o viaduto da BR-104 com a BR-230, para poder fazer a parametrização dessa obra. Só que o valor que deu nisso é um valor superior ao custo médio gerencial por metro quadrado que o DENIT disponibiliza para obras de artes especiais de concreto armado protendido. Então, não só a questão do anteprojeto, mas a própria questão da parametrização acaba sendo um empecilho. E atualmente, só para também dar uma luz sobre a situação atual, essa obra está na análise dos projetos na fase executiva. O terceiro estudo de caso é a adequação do trecho rodoviário da BR-262 do Espírito Santo. Também foi escolhido o regime diferencial de contratação integrada, do tipo de licitação menor preço, modo de disputa aberto, orçamento sigiloso. O prazo inicial foi em 13 de 11 de 2014 e era para ser entregue em 17 de 10 de 2019, e no caso houve uma rescisão em 17 de 10 de 2019. A descrição dessa obra, que era a contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras para duplicação de rodovia e restauração da pista existente e obras de artes especiais na rodovia BR-262 Espírito Santo, no segmento quilômetro 19.1 ao quilômetro 71,72, com 52,62 quilômetros de extensão. Bom, para esse estudo de caso, houve divergência entre o anteprojeto e as especificações descritas no termo de referência, porque, por exemplo, no anteprojeto estava com rampas de 6,9%, porém o termo de referência indicava rampas de até 4,5%, que é o indicado para rodovias de classe 1A de região ondulada. E esse problema foi em vários segmentos da rodovia, na estaca 4.015 a 4.380, na 4.380 a 5.760 mais 3,754. Como vocês podem ver, isso aí foi bem recorrente, esse desrespeito ao termo de referência. E outra coisa que aconteceu é que eles autorizaram a execução de parte do trecho sem que tivesse a aprovação integral do projeto básico de todo o trecho. E o segmento faltante, curiosamente, era o mais crítico, que era o da subida da serra.
Então, isso acaba criando um perigo da contratada fazer o que é mais vantajoso para ela e abandonar a parte que seria mais complicada e que não daria tanto retorno financeiro para ela. E daí, o consórcio vencedor, quando ele elaborou o projeto básico de forma divergente ao edital, sim, ele fez o maior aproveitamento das direitos da rodovia, menor intervenção ambiental e desapropriação, além das melhores condições de circulação e segurança para usuários de rodovias durante a execução das obras. Porém, isso acabou sendo um desrespeito às diretrizes do termo de referência do edital. E na época da licitação, os licitantes, eles perguntaram se deveriam seguir o anteprojeto ou o termo de referência. O DENIT, na época, respondeu que os licitantes deveriam respeitar o termo de referência. Então, ok, aí a contratada ganhou a licitação e na hora de fazer os projetos básicos, ela perguntou de novo e daí o órgão falou que não pode seguir o anteprojeto. Isso acaba acaba prejudicando o tratamento isonômico dos licitantes, porque todos se prepararam utilizando as soluções do termo de referência, quando no final o órgão aceitou que a licitante vencedora utilizasse do anteprojeto, sendo que a do anteprojeto teria um custo menor para a contratada. Aqui, só para vocês verem que lembra lá dos itens que o estudo da Albuquerque falava, dos pontos negativos que os entrevistados sinalizavam que eles tinham de receio do emprego do design build no Brasil? Isso aqui foi o que a gente viu nos nossos estudos de caso referente àquelas preocupações dos entrevistados. Em todos os casos, teve que a consultora se beneficiaria, como eu já falei, das trocas que teve de material, de um material mais caro para um material mais barato, sem ter justificativa técnica nenhuma, né? Outro ponto que teve foi da falta de estrutura e qualificação por parte do órgão para exercer o devido controle, visto que em muitos casos o órgão deixou passar alguns erros que foram vistos pelo Tribunal de Contas da União, né? Então, esse ponto mostra muito claro que para a adoção do design build é necessário que tenha a capacitação dos servidores do órgão que vai utilizar esse regime de execução, né, no RDC. Não seria a solução para os problemas originados pelos atrasos, que, como vocês viram, muitos dos problemas dos atrasos relativos à desapropriação, licenciamento ambiental ou até planejamento na questão dos desembolsos lá orçamentários, ou seja, são problemas independentes do regime de execução escolhido, seja design bid build ou seja design build, esses problemas ainda vão existir se a administração não fizer um planejamento e controle eficiente. Outro problema que teve foi o problema com órgãos fiscalizadores, como vocês viram, todos vieram de relatórios de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Problemas na identificação de erros, que justamente isso acaba sendo pela questão de ser a mesma contratada faz tanto o projeto como a execução, poderia haver um certo encobrimento de erros, se não tiver a parte da fiscalização do órgão para fazer o controle. E aqui ficou errado, mas aqui onde está escrito problemas de identificação de erros, seria na questão de postura e comprometimento, que os entrevistados citaram, que no caso seria de ter que ter uma postura tanto da contratada quanto da contratante na questão de fazer termos de referências robustos e anteprojetos bons, que é a conclusão, que comparando os resultados com o indicado na literatura, vê-se que é um padrão de empecilhos em contratos, que vocês devem ter percebido isso, né? Substituição de material, desrespeito ao termo de referência, enfim. Os projetos básicos que não respeitam as soluções do anteprojeto, em muitas situações percebem a adoção de medidas antieconômicas para a administração, como o caso ali que a contratada usou mistura de solo e, na realidade, ela ganhou no orçamento como se fosse solo britado, né, solo de material pétreo. Falta de clareza e detalhamento dos projetos básicos entregues pela contratada, ou seja, no mínimo teria que entregar o orçamento com referencial, não apenas os quantitativos no projeto básico. Então, a adoção do design build deve vir acompanhada de termos de referências robustos, anteprojeto com informações e requisitos técnicos mínimos e coerentes com o termo de referência para a caracterização do objeto a ser contratado. É necessária a análise criteriosa do projeto básico por parte do contratante, ou seja, isso volta no ponto que tem que ter capacitação dos servidores para poderem fazer isso, né? E a velocidade de contratação,
que nos estudos internacionais mostra-se maior no design build que no design build para rodovias, mostra-se prejudicada no Brasil devido a fatores como atraso em desapropriações e licenciamento ambiental, ou seja, é um problema de planejamento e controle da administração pública e não necessariamente sobre usar design build ou usar design build. E aqui são as referências do que foi utilizado no artigo. E é isso. Obrigada. Não, bacana. Muito obrigado, viu, Maria Luísa? A gente teve um probleminha, acho que, de áudio no começo, né, na parte de introdução, mas depois, quando foi para a parte de metodologia, eu acho que o áudio foi superado, tá? Mas muito bacana, eu sempre gosto de estudo de caso, porque é sempre mais fácil para a gente conseguir assimilar o que você está querendo demonstrar, né? A gente vai ter oportunidade, conforme eu falei, de apresentar novamente no ano que vem, né, no começo do ano, nesse webinar, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Mas, parabéns mais uma vez, viu? Muito bom o material. Muito obrigada.